Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Veracruz. Este é meu canal Falando Bem da Bíblia. Nesta manhã abençoada do dia 16 de maio de 2026. Graças a Deus pela vida, graças a Deus a você inscrito. Muito obrigado a você que tem feito seus comentários, que tem compartilhado. Deus abençoe, deixe o seu like. Bom final de semana a todos. Desta feira eu quero meditar com vocês a partir de Romanos 1,15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego e de todo aquele que nele crer. Então vamos meditar um pouco a respeito do poder do Evangelho. A palavra Evangelho vem do grego evangelos, que quer dizer levar uma boa nova ou uma boa notícia. Então vamos meditar a respeito desse assunto. Após uma perseguição em Jerusalém, a igreja se dispersou, os discípulos se dispersaram, e um deles, chamado de diácono Filipe, ou evangelista Filipe, ele foi para Samaria. Isso está registrado em Atos capítulo 8, verso 5 em diante. Aí no verso 5 diz que, quando ele chegou em Samaria, ele pregava a Cristo. Ou seja, uma mensagem cristocêntrica. Meus irmãos, qualquer um que já estudou teologia sistemática sabe que existe um negócio chamado esquema do sermão. E quando a gente estuda o esquema do sermão, a gente aprende que a mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem. Afinal de contas, você vai pregar a Cristo. Então, o conteúdo é para falar de Cristo e não perder tempo falando de outras coisas. Muito embora na época de Filipe, com certeza eles ainda não haviam tido esse conhecimento da teologia sistemática, mas ele se deteve pregando a Cristo, anunciando apenas a Cristo como o centro de tudo. E como consequência disso, no verso 6, a Bíblia diz que as multidões prestavam a atenção ao que Filipe pregava, por duas razões: porque eles ouviam e viam os sinais. Meus irmãos, não basta apenas falar. Temos que também mostrar os sinais, haja vista que o Evangelho é o poder de Cristo. Então eles ouviam e viam. Jesus disse em Mateus 16, versos 17 e 18, os sinais seguirão aos que crêem. Então você que vai pregar o Evangelho, se preocupe em pregar o Evangelho com vida, do jeito que ele é, sem mimimi, sem arrodeio, tá? Porque o que vai levar as pessoas a acreditarem na mensagem é você pregar o Evangelho com vida, o Evangelho com poder, do jeito que ele é. Porque tem uma geração de pregadores aí que estão pregando um Evangelho muito enfeitado, um Evangelho muito cheio de mimimi, um Evangelho que parece um palhaço, cheio de pinturas. Mas se você pregar o Evangelho do jeito que ele é, você vai ver o resultado, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas também no versículo 7, 3 coisas aconteciam. Diz que os espíritos imundos saíram gritando em alta voz. Diz também que os paralíticos eram curados e os coxos também eram curados. Isto é o resultado da pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E aí no verso 8 diz que havia uma grande alegria em toda a cidade, sabe? O povo estava feliz, o povo estava alegre, porque havia chegado uma novidade de vida para eles. Estava tendo os feitos extraordinários, então estava sendo marcante na história da cidade de Samaria os acontecimentos após a pregação do Evangelho que foi pregado. E um dos acontecimentos extraordinários, além das curas e milagres, está registrado nos versos 9 ao 12, que ali tinha um senhor chamado Simão. Ele era mágico, as pessoas se submetiam, respeitavam ele do menor ao maior, viam ele como uma celebridade. Só que quando ele viu e ouviu, ou ouviu e viu os feitos de Deus, a Bíblia diz que ele se converteu, ele aceitou a Cristo e foi batizado. Então este é o poder do Evangelho. Quando o Evangelho chega numa cidade, quando o Evangelho chega num bairro, quando o Evangelho chega numa região, por alguém que está pregando com vida, por alguém que está pregando com poder, com graça, com unção, o resultado está aí: milagres, curas, espíritos imundos sendo expulsos e um mágico se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Você pregador, você evangelista que tem levado a mensagem da cruz,
Continue pregando a Cristo, sem arrodeio, sem frescura, sem mimimi, pois o evangelho é o poder de Deus. E os sinais seguirão aqueles que creem. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo.